A pedidos, hoje eu vou ensinar algumas técnicas de trabalho com chantilly. Vamos lá? Aqui eu já tenho um bolo montado, recheado com mousse de chocolate. Eu utilizei uma massa super simples, que é uma massa de panela com emulsificante. Se você não sabe fazer, então você pode clicar no link aqui em cima e recheio com mousse de chocolate. Se você também não sabe fazer, pode clicar no link aqui em cima também, que eu ensino nesse outro vídeo a fazer o mousse de chocolate. Bom, e agora nós vamos começar então a trabalhar. Para começar a bater o chantilly, nós vamos colocar o chantilly gelado. Aqui eu estou utilizando um creme vegetal tipo chantilly, ok? Vamos colocar na batedeira em potência baixa. É importante você começar a bater ele em potência baixa para não fazer uma emulsão muito rápida, ok? Então começa a bater numa potência baixa até você ver que ele está começando a emulsionar. Quando ele começar a ficar cremoso, nós vamos aumentar para média. Eu nunca vou bater mais que a potência média, numa velocidade maior do que a média. Então, se a sua velocidade da batedeira tem 10 velocidades, bate até a 5, ok? Vamos bater até começar a engrossar. O ponto para cobrir a torta é um pouquinho diferente do ponto que a gente trabalha com bico. Então, o ponto para cobrir é um ponto um pouquinho mais baixo. Você vai bater, depois você vai levantar o batedor, como eu fiz aqui, olha, e na ponta vai formar como se fosse um bico de papagaio. O chantilly não vai escorrer, porém ele vai ficar assim, não tem aquele pico firme, vamos dizer assim. Se você bater até o pico firme, ele já passou do ponto, ok? Ele tem que ficar assim um pouquinho mole. Depois nós vamos pegar a nossa torta e vamos colocar o chantilly em cima. Lembrando que sempre é bom você colocar bastante chantilly e retirar o excesso. Se você coloca pouco chantilly, aí acaba sujando o chantilly de farelo, o bolo você não consegue alisar direito, acaba mostrando as camadas entre massa e recheio, então você coloca bastante quantidade e depois você vai tirando o excesso. Coloco o chantilly na parte de cima, depois vou passando nas laterais. Com a ajuda de uma espátula e uma bailarina nós podemos já alisar a lateral e depois, com a ajuda de um acetato, que você encontra ele em loja que vende produtos para festa, nós vamos passando esse acetato de leve no bolo, tirando todo o excesso de chantilly e ao mesmo tempo alisando. Vou passando em volta do bolo todo até eu ver que ele seja bem alisadinho. Dependendo da decoração que você vai fazer, não precisa alisar muito bem. Agora, dependendo da decoração, por exemplo, se você quer ele só com uma florzinha em cima, por exemplo, bem elegante, aí sim, você tem que alisar direitinho, porque a decoração acaba não tampando as imperfeições do acabamento, ok? Depois que o bolo estiver todo coberto, nós vamos passar a espátula embaixo para tirar, para desgrudar ele da bailarina. Esse chantilly que sai na espátula você tem que desprezar, que sempre ele está sujo, tem um pouquinho de farelo de bolo e de recheio. Vamos transportar ele para o prato, onde a gente vai deixar, e vamos dar um acabamento com o bico 32, pitanga número 32 da Wilton. Dou acabamento formando como se fosse um espiral em volta da torta, e depois com o bico pétala nós vamos fazer uma rosa super fácil que já é aplicado direto no bolo. Eu gosto muito de fazer esse tipo de flor porque quando eu tô com muita pressa, se você tem uma torta para produção, então você não precisa ficar fazendo separadamente, tirando com a tesoura ou tendo que deixar gelar para poder fazer a flor, você já faz direto. Então eu coloco o bico em pé, faço um movimento meio circular com ele para formar o miolo da flor e depois vou fazendo as pétalas do lado direito e do lado esquerdo. Com o cartuchinho, nós vamos tingir com corante soft gel verde o chantilly e fazer alguns arabescos como se fossem os caules das flores. E depois, com o bico folha ou cartucho cortado com a ponta parecendo um Vzinho, nós vamos fazer as sépalas das rosas, ok? Depois disso, eu vou utilizar um pouquinho o aerógrafo aqui para dar um tom de rosa. Na verdade, eu utilizei o vinho, é um corante para aerógrafo cor vinho. Nós vamos colocar o corante no aerógrafo e vamos dar um matizado aí, tanto nas rosas, procurando pintar um pouquinho mais escuro o centro e também na lateral, no acabamento, para valorizar um pouquinho mais o nosso acabamento do bolo. Bom, depois do bolo finalizado, esse bolo com chantilly, geralmente ele é guardado na geladeira, não fica fora da geladeira, apesar que tem alguns cremes vegetais que podem sim ficar fora da geladeira.
ok? Essa é uma decoração super simples, vocês podem fazer outros tipos de flores, mas a técnica de alisar o chantilly, essa na minha opinião é a mais perfeita, que dá o acabamento mais bonito e que fica assim, é mais fácil de ser feita. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, então clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para não perder nenhum vídeo novo, nenhuma aula nova, que toda semana a gente tem novidade para você. Se você decorar o bolo com essa técnica de chantilly, então tira foto e posta a hashtag LucasPiubelli para eu dar uma olhadinha nos bolos com chantilly que vocês estão fazendo. Lembrando, se você não me segue nas redes sociais, Pinterest, Snapchat e Instagram, Lucas Piubelli. Ok? Até a próxima!